boa tarde. Damos início neste momento ao workshop Dia Nacional da Advocacia Pública. Lembramos aos presentes a gentileza de ocupar todos os lugares, mantendo os aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Este evento é promovido pela Escola Regional da Advocacia Geral da União na 4ª Região, para os membros, servidores da AGU e demais interessados, com horas certificadas aos participantes. Destacamos neste momento as seguintes autoridades que prestigiam este evento. Doutora Simone Anacleto, representando o Dr. Luiz Fernando Barbosa, presidente da Comissão da Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul. Doutora Cristiane Catarina, representando o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Dr. Rodrigo Leal Rospa, subprocurador regional da União, na 4ª Região, representando neste ato a doutora Lisiane Ferrazo Ribeiro. Doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bat, secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. Dr. Vitor Pinto Chaves, procurador federal. Dr. Vanir Friedrichsevski, diretor do Departamento do Patrimônio Público e Probidade Administrativa e advogado da União. Doutora Angélica Moreira Dresch da Silveira, consultora jurídica da União no Rio Grande do Sul. Doutor Alexandre Azambuja Cassep, procurador regional federal da 4ª Região. Compõe o primeiro painel sobre o tema o reconhecimento da advocacia pública enquanto função essencial à justiça, o Dr. João Paulo Veiga Sanhudo, advogado da União, que coordenará este painel. E os palestrantes, doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bat, doutora Regina Linden Ruaro, professora universitária, o doutor Vitor Pinto Chaves, procurador federal. Neste momento, faremos a leitura do currículo sintético do coordenador deste painel. Dr. João Paulo Veiga Sanhudo, advogado da União, mestre em Direito de Estado pela PUC, especialista em Direito Processual Civil e Ensino em Metodologia Científica no 3º grau, pela PUC, professor de Direito de Graduação e Pós-Graduação pela PUC. Exerceu também os cargos de Procurador Regional da União na 4ª Região e coordenador da Escola da AGU na 4ª Região. Transmitimos a palavra neste momento ao Dr. João Paulo Veiga Sanhudo para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação o convite a mim realizado pela doutora Márcia, a quem eu gostaria de, primeiramente, antes de qualquer coisa, fazer uma homenagem especial, haja vista o processo de substituição que está incidindo sobre a Escola da Advocacia da União no Rio Grande do Sul, na 4ª Região, e dizer, testemunhar perante todos os colegas e presentes o grande trabalho, louvável trabalho, que muito enriqueceu toda a instituição da advocacia pública, com vários eventos e vários convênios que muito nos auxiliaram na evolução da nossa atividade. Então, doutora Márcia, eu gostaria de primeiramente fazer esse testemunho
e que eu tenho certeza que é de vários colegas, do seu profícuo trabalho, que entrará com certeza para a história da nossa escola. Parabéns. Bem, me incumbiram então de presidir essa mesa inicial, onde se tratará o reconhecimento da advocacia pública enquanto função essencial da justiça, que é vamos dizer, o mote principal de todo advogado público, né? Construir um reconhecimento social de uma advocacia de Estado. Na minha percepção, isso nós ainda temos que trabalhar muito para alcançar esse patamar de implementação de várias condutas de participação das carreiras que compõem a advocacia pública no âmbito federal, no primeiro momento, que é o nosso mote principal aqui. Então, é fundamental isso. Isso foi esculpido na Magna Carta de 88. A AGU nasce com a Constituição de 88. É importante observar que até a Lei Complementar 73, 93, o Ministério Público Federal exercia a representação da União, mesmo após a Constituição de 88. E só depois da Lei Complementar 73, que com a instalação da advocacia pública no âmbito da AGU, com a criação da Advocacia Geral da União, que nós passamos, né, a representar o ente público federal. Então isso ainda, nós estamos ainda, isso é importante na minha percepção, e quando eu falo assim, isso é um reflexo, depois os colegas vão tratar disso, nós temos muito a que conformar para sermos reconhecidos como uma função essencial de justiça em parâmetros como o Ministério Público e a magistratura. Certo? Isso é um processo que eu considero ainda a ser muito lapidado. Mas estamos trabalhando nisso historicamente, né? Eu faço parte, a doutora Regina, antes de mim, outros que conhecem a história ainda da advocacia pública precedente, né? Mas nós estamos evoluindo consideravelmente. O doutor Diogo, aqui eu vejo, histórico do doutor Diogo, foi um dos que criou a nossa regional, a nossa instituição. Então eu considero isso fundamental, a gente respeitar e ressalvar as pessoas que historicamente trabalharam para a construção da advocacia pública, que é fundamental para o Estado brasileiro. Então, assim, nós vivemos momentos hoje complexos, em que todo o serviço público é taxado como vamos dizer assim, o causador dos males da sociedade brasileira, e a gente sabe que não é verdade isso. Né? Isso não é verdade. E o Estado de Direito, democrático de direito brasileiro, necessita fundamentalmente de um escritório de advocacia, de uma advocacia pública que represente e tenha força para determinar o que é legal, o que é constitucional, mesmo contra a vontade de políticas que não são públicas, certo? Então essa era uma introdução inicial que eu gostaria de fazer, assim, não pode parecer um desabafo, mas não é, viu, pessoal, colegas aqui, todos somos colegas, mas na verdade é um posicionamento no sentido que isso eu sempre lutei e acho que vou continuar lutando. Agora vou continuar lutando mais algum tempo com a questão da aposentadoria, então vão ter que me suportar mais algum tempo aí. Mas o importante é que a gente tenha essa noção. A advocacia pública, ela é fundamental para a sociedade brasileira. Não há a menor perspectiva da sociedade brasileira, do povo brasileiro, ter garantias constitucionais se a advocacia pública for frágil, for enfraquecida. Nós temos que ter essa noção. Então a gente tem que assumir essa posição no sentido de que a gente é advogado
do Estado, mas isso tem reflexo no povo brasileiro, nos aspectos pontuais do povo brasileiro. Tá bem? Bom, então, vou passar de imediato, depois de ter falado bastante, passar de imediato a palavra para minha amiga pessoal, queridíssima amiga pessoal, doutora Regina Lindenguar, a quem eu tenho um carinho muito grande, não que eu não tenha por outros, mas eu tenho porque a gente tem uma relação antiga, né, Regina? Não vamos comentar aqui, mas a gente tem uma relação bem antiga aí, familiar, inclusive, todo pronto. Então, a doutora Regina Lindenguar, doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, pós-doutora na Universidade de São Paulo, CEU de Madrid, estágio pós-doutoral na Universidade de São Paulo, CEL de Madrid, compõe o Grupo Internacional de Pesquisa e Proteção de Dados, Transparência, Seguridade e Mercado EQUAT. Professora titular da PUC e decana associada da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Procuradora Federal, AGU, aposentada. Professora convidada do Master Proteção de Dados, Transparência e Acesso à Informação da Universidade de São Paulo e de Madrid, CEU, de Madrid, Espanha. Membro honorário do Instituto Internacional de Estudos de Direito de Estado, IEDE. Lidera o grupo de pesquisa cadastro do CNPq, proteção de dados pessoais e direito fundamental ao acesso à informação. Pesquisadora do grupo NEDEF, PUC-RS. Bom, então, de imediato, vou passar a palavra para a minha amiga, para que ela possa nos brindar com o seu conhecimento. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite, também rendo as minhas homenagens à doutora Márcia, após anos de convívio e na construção e fortalecimento dessa escola, que é imprescindível para uma advocacia pública, uma advocacia da União, se enriquecer com essa formação. E agradeço também o convite e a lembrança do meu nome mais uma vez. Agradeço ao meu amigo João Paulo Veiga Sanhudo, ou Sanhudo, pelas palavras carinhosas. Também já temos um convívio, não vou dizer de quanto tempo, mas de muitos anos, familiar, inclusive por todo o reconhecimento e amizade. Aos meus companheiros, parceiros de mesa, vejo aqui a todos muitos alunos meus, né? Para citar dois, a doutora Fabiana no mestrado, o doutor Vanir. Então, eu parabenizo também porque vejo que galgaram aí uma posição de destaque. A todos os demais presentes, em especial ao doutor Diogo, que nunca se afastou, né, da Advocacia Geral da União. Como vocês podem ver, e eu até às vezes fico, não sei se me sinto elogiada ou fico até com medo de um currículo desse ser falado, porque dá a nota de que eu já sou jovem há muito tempo. Né? E quando a gente é jovem há muito tempo, isso pesa um pouco. Então, eu olhando a todos vocês aqui, posso dizer que eu sou jovem há bem mais tempo. E isso não faz de mim mais conhecedora nem dona do saber, mas me atribui o compromisso e a responsabilidade de falar daquilo que eu sei com seriedade e com humildade, para até ser desdita. Quando me convidaram para participar desse workshop, a primeira coisa que fiz foi pensar objetivamente no que eu poderia falar. E a coisa mais objetiva que me apareceu foi que eu vou sair daqui e comprar um tablet, porque eu ainda estou no papelzinho e isso também ajuda a piorar a minha situação, a minha faixa. Mas assim, gente, eu já me aposentei em 2011, né, vou ser bem informal, e desde fora nós temos a condição de avaliar, e sobretudo na academia, essa idiosincrasia que nós vivemos em relação à advocacia pública
na República Federativa do Brasil. E por que eu digo idiosincrasia? Porque, vejam só, o Sanhudo referiu há pouco, na sua fala, que antes da Constituição o Ministério Público fazia as vezes também de advogado da União. E eu vou falar em União, mas tomem isso para o Estado, para as procuradorias do Estado e do município, que cortam na própria carne a nossa realidade, a mesma realidade. Muito bem, com a Constituição, a previsão, né, surgimento da separação das funções, porque, claro, era uma relação incestuosa, ao mesmo tempo que o fiscal da lei podia acusar agente público, ele defendia, não funcionava bem. Surgiu a Advocacia Geral da União, um projeto muito bem pensado pelo legislador, função essencial à justiça, e nos deparamos aí com uma série de acontecimentos que não vem ao caso falar, mas que chegam, então, na Lei Complementar 73, a nossa lei orgânica, que cria esse ente efetivamente e lhe atribui funções. A partir de então, nós começamos já a discutir entre nós a autonomia e a grande questão: nós somos advocacia de Estado ou somos advocacias de governo? Porque uma coisa é ser advogado do Estado, a outra coisa é de governo. E por que a gente diz isso? Porque quando se é advogado do Estado, nós temos que ter dois princípios retores da nossa função. O primeiro deles, que é a autonomia institucional. A AGU não tem uma autonomia institucional no sentido de órgão independente, como é o Ministério Público, por exemplo, de onde nós nos originamos, digamos. Não temos. E o segundo princípio, que também nos falta, é o da independência técnica. Com isso, por mais que queiramos, não há uma previsão, salvo o melhor juízo, infelizmente, desgraçadamente, para nós fazermos a exigência de sermos um advogado do Estado. Nós somos ligados à presidência da República. O advogado-geral da União, a AGU, é ligado à presidência da República. Portanto, ele é um órgão autônomo funcional, mas não no sentido de um princípio de autonomia funcional. Por quê? Porque ele age sob o comando de um órgão independente, que é a presidência da República. Então, ele é na cadeia, na hierarquia do direito administrativo, um órgão autônomo para agir, mas sob o comando, coordenação da presidência da República. Isso nos retira o quê? A independência técnica. E não é por nada que nós temos que seguir pareceres, orientações, portarias, etc., etc., que advém, ao fim e ao cabo, das determinações das políticas de governo. Mais do que isso, eu não vim aqui a tirar balde de água fria, mas vim para falar algo que vocês, porque eu já passei, vocês passariam, terão que agir, que é no projeto de lei complementar que modifica a lei orgânica número 73 da AGU, que é o PLC 337 de 2017, que está correndo, teve uma movimentação agora em 2019, que não modifica a lei complementar 73 no que confere a nossa autonomia funcional e a independência técnica. E queremos ou não, nós vamos continuar, eu digo nós, porque
em que pese ser aposentada, me sinto parceira, como advogados de governo. E está lá na nossa lei complementar que diz que nós temos que atender, a AGU age atendendo o interesse público. Se alguém aqui me disser o que é interesse público, e já deu uma discussão, uma celeuma acadêmica entre Humberto Ávila e Celso Antônio Bandeira de Mello, que o Humberto Ávila se arrependeu de ter discutido e falado, querer conceituar interesse público. O que é interesse público? Hans Kelsen, na teoria pura do direito, ele diz o seguinte, que é muito difícil que todos tenham, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, o mesmo interesse, que deveria caracterizar um interesse público, um interesse coletivo. Há grupos de interesse. Portanto, o interesse público é o interesse do partido governante, que vai dar a linha no seu momento histórico-político. Quando eu estiver passando do tempo, me avisa. Ora, então nós temos aí diversos partidos políticos que é da natureza, é do pacto republicano entrando no governo, saindo do governo, e o interesse público se modifica, constatação e dado de realidade. Se num momento ele é mais social, pode, como nós estamos vivendo, em outro momento ser mais liberal. E aí a advocacia pública fica ao sabor dos ventos. Isso é ruim até posição em contrário que me prova, isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque nós teremos, em tese, que fazer a defesa, às vezes, de muitos atos que nós entendemos que não são legítimos ou legais. E eu já vivi isso. Às vezes me dava vontade de sair porta fora gritando, para esse avião que eu quero descer. Não ia fazer isso porque eu tinha um compromisso. Né? Mas, porque a gente tem as nossas convicções, nós temos convicções, nós temos quase que me dava vontade de fazer a tal objeção de consciência. Não, isso aqui eu não posso, não o ilegal, mas muitas vezes o ilegítimo, ou, querem ver? Aquela época, para dar um exemplo, olha que o Brasil me ouça, mas não estou ofendendo, houve uma época de não fracionar precatório. No sentido estrito eu falo, se não me engano, porque eu posso estar caduca. Aí havia uma parte incontroversa e era, quase que funcionava assim, devo, não nego e não pagarei enquanto puder. Hoje, fortunadamente, isso não existe. A parte incontroversa é pedido precatório. E é pago. Mas essas coisas se constroem. Essas coisas se constroem. Então, para deixar a minha visão, não conselho, mas algo muito importante para vocês, é tem que se unir. 2, aceitar que nós não somos iguais e não temos que pensar da mesma forma, mas que nós tenhamos o mesmo objetivo, comungar do mesmo objetivo. Isso é o fundamental. E qual é o objetivo? É como se fosse um planejamento estratégico desta função essencial de justiça. Qual é a nossa missão? Quais são as nossas responsabilidades? Quais são as nossas metas e em quanto tempo e como vamos cumprir essas metas? Para chegarmos ao nosso objetivo. Então, ao invés de ficarmos discutindo se essa carreira, aquela carreira, outra carreira, que é ótimo para quem não quer que sejamos independentes, um órgão independente de advocacia do Estado, o melhor que pode acontecer é a gente não entrar em acordo semântico. Esse é o ponto fundamental. Digo a vocês, terminando, que estão de parabéns
pelo novo advogado-geral da União, a quem eu conheci há muito tempo atrás. Ele é jovem, bem jovem, o doutor André, que é de uma capacidade extrema e de uma preocupação, que eu espero que isso contribua nessa luta. E já me despedindo, acho que já falei os 15, 20 minutos, dizer que contem sempre com a academia para ajudar e unir esforços, porque vocês correm atrás de prazos, o chefe é o prazo, as consultorias e outras coisas, e às vezes precisam se municiar de elementos objetivos, jurídicos, concretos, que quem tem a obrigação de dar é a academia, a escola e as universidades. Muito obrigada mais uma vez. Se eu não disse o que queriam ouvir, pelo menos eu gostaria de ouvir a posição de vocês lá no futuro. Como eu sou decana associada agora, o tempo ruge, eu tenho que sair depois do painel, mas é sempre bom. O meu e-mail é ruaro@pucrs.br. E venham também especialização, mestrado, doutorado. As portas estarão sempre abertas, ou dar aula, o que quer que seja. Obrigada. Muito obrigado, doutora Regina, pelas ilustres palavras relacionadas à nossa advocacia pública. Tenho certeza que vai contribuir consideravelmente para a nossa reflexão sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. De imediato, vou passar a palavra para a doutora Fabiana Azevedo da Cunha Bart, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, especialista em Direitos Tributários pela Unicinos, mestre em Instituição de Estado pela PUC do Rio Grande do Sul, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde 1998, foi diretora-presidente da Escola da Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, ESAPERGS, vice-presidente para Assuntos Institucionais e Políticos da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, APERGS, e presidente da mesma entidade. É secretária-geral adjunta eleita na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, e diretora de filiação e convênios da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, ANAP. Doutora Fabiana, por favor, brinde com seus conhecimentos e experiência sobre a advocacia pública e a função essencial. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação, doutor Sayuri. Inicialmente, gostaria de cumprimentar duas pessoas muito queridas que estão nesse auditório, nos assistindo, que é o nosso, hoje, representante aqui da Procuradoria Regional da União da 4ª Região, nosso conselheiro estadual, doutor Rodrigo Rospa, e a doutora Simone Anacleto, que estava aqui, deu uma rápida saidinha. Nós sabemos os motivos das saídas rápidas, que é a nossa vice-presidente, ou foi nossa vice-presidente da Comissão Estadual da Advocacia Pública, e é uma companheira de lutas de Ordem dos Advogados do Brasil. Então, muitas vezes estivemos juntas no Tribunal de Contas do Estado, enfim, tratando de temas que serão abordados nos painéis subsequentes. E na pessoa desses dois colegas da Advocacia Pública Federal, eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui nos prestigiando. Gostaria também de cumprimentar os organizadores do evento e na pessoa da doutora Márcia Marasquim, que tem sido incansável na gestão dessa escola e que nos aproximou tanto, não é, doutora Márcia? A Escola Superior de Advocacia da OAB aproximou-se muito da Escola da AGU e penso que nós só temos a crescer com essa aproximação, e eu espero, então, cumprimentando pelo trabalho, doutora Márcia, já feito, que a escola continue navegando por essas águas, porque hoje mesmo também não poderei
permanecer durante todo o evento, porque estarei me dirigindo à nossa ESA Cubo, a nossa incubadora de conhecimento, né? Para quem não conhece, a Escola Superior de Advocacia da OAB está com um espaço maravilhoso para eventos acadêmicos em Porto Alegre, e hoje nós estamos realizando lá uma audiência pública sobre reforma da Previdência, que penso que é um tema relevantíssimo para o país e especialmente para todos que estão aqui. Por isso o presidente Ricardo Breyer, então, não está neste momento, está lá, e assim que encerrar o nosso painel, eu também me dirigirei à nossa incubadora de conhecimento, porque penso que é um lugar propício para nós discutirmos reforma da Previdência. E também gostaria de cumprimentar em especial dos nossos colegas de sala, eu diria, porque aqui estamos com uma sala, a minha professora, então, Regina Ruaro. Realmente, eu penso que o final da sua exposição foi perfeito. Nós temos que ir para os bancos acadêmicos porque nós temos que pensar. E este é o motivo de estarmos aqui também. E diria que a cadeira, as poltronas estão apropriadas porque a advocacia pública, ela tem que estar um pouco no divã. Poderia ser até um pouquinho mais comprida. E por que digo isso? Muito tempo, e aqui já foi dito hoje mesmo, que nós não temos o mesmo status do Ministério Público, da magistratura. E eu diria, nós não temos o mesmo status, e confesso a vocês, eu sou daquelas, por isso que eu digo que nós precisamos de um divã, porque cada um tem a sua advocacia pública. Eu penso que nós não temos que ter. Eu tenho o status da advocacia. E aí, nós mesmos, enquanto advogados públicos, muitas vezes, diminuímos esse status da advocacia e as próprias prerrogativas da advocacia. Muitas vezes nós nos lembramos que somos advogados e advogadas quando temos dificuldades de outra natureza, e daí nós vamos lá buscar as prerrogativas do nosso estatuto, da nossa lei 8.904. E não, me parece que nós temos que lembrar que o Constituinte de 88, quando ele tratou das funções essenciais da justiça, então saiu daquela tripartição tradicional de poderes de Montesquieu, ele criou funções neutrais no Estado, né? Nas palavras aí cunhadas também pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, procurador do Estado do Rio de Janeiro, que nos deixou há pouco tempo e foi presidente da nossa Associação Nacional dos Procuradores do Estado, enfim, uma pessoa muito querida. Fechado parênteses, mas foi Diogo de Figueiredo que criou a nossa expressão funções neutrais, que nós usamos tanto. E essas funções neutrais, elas não estão nem no Executivo, nem no Legislativo, nem no Judiciário. Elas são funções que têm que estar neutras. Para quê? Para proporcionar o funcionamento do sistema de justiça. E aí, lá nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Advocacia Pública, esses são os públicos das nossas funções neutrais, e nós temos também a advocacia. Então, muitas vezes, nós, aí na área privada, e o guarda-chuva do qual nós fazemos parte, como braço público da advocacia. E muitas vezes, nós, quando falamos em funções essenciais de justiça, não falamos de advocacia. E nós temos que falar nisso. E claro que, em relação ao Ministério Público e Defensoria, nós temos um déficit institucional, que daí não estou falando do órgão de execução, eu, Fabiana, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, mas institucionalmente, sim, nós não temos a nossa autonomia enquanto órgão, né? Ainda temos problemas na questão das chefias das instituições, de forma, e digo, estou problematizando, né? Mas talvez possa ser um bom arranjo, enfim, para mim, acredito que não. Ainda penso que uma escolha pela carreira, enfim, com mandato, nos daria condições de, como órgão, funcionar
de forma mais republicana. Mas, hoje ainda, né, isso tem alterações de estado para estado, dependendo da lei orgânica das procuradorias, enfim, tem uma formação na AGU, mas o fato é que, como órgão, nós temos esse déficit institucional em relação ao Ministério Público e Defensoria Pública. Mas, como agentes, eu tenho a minha independência técnica. E digo isto porque, se eu já tiver exarado uma manifestação jurídica num processo que vem a mim na Procuradoria, eu tranquilamente, eu posso dizer que sobre aquele tema eu não mais me manifestarei. E o órgão, ele tem condições de encaminhar esse parecer para ser analisado por outro advogado público, por outro procurador do Estado do Rio Grande do Sul. E digo isso com muita tranquilidade porque já fiz. Eu, enquanto conselheira estadual, no âmbito da ordem, me manifestei várias vezes em relação à necessidade de concurso público para os quadros de procurador municipal nas procuradorias municipais do nosso estado. E estava na área de consultoria da Procuradoria de Pessoal, e lá na Procuradoria, até não sei como está hoje, porque não estou mais nessa área, e houve umas modificações ano passado em relação às consultorias. Mas a defesa da norma em ações diretas de incondicionalidade de lei municipal era feita pelos procuradores da área de consultoria. Então chegou, né, ato do Procurador-Geral do Estado, no caso, mas nós assinávamos junto a petição de defesa da norma nas ADIs. Chegou uma ADIM exatamente sobre contratação sem concurso público de procurador municipal. Eu disse, olha, eu não vou fazer a defesa dessa norma, para mim ela é efetivamente inconstitucional, solicito a redistribuição. E foi isso que foi feito. Então, o que eu fiz? Eu usei da minha independência técnica assegurada no Estatuto da Ordem, que tem lá essa possibilidade. E aí eu vou dizer para vocês algo que nós temos, né, muitas vezes, uma certa dificuldade em ter determinados posicionamentos jurídicos, porque ainda nos faltam aquelas outras garantias institucionais. Por que talvez isso não seja tão recorrente? Porque talvez o colega que esteja lá no nível iniciante da carreira tenha receio de quanto uma posição dessas vai lhe prejudicar na ascensão funcional. Então vai adotar uma outra postura, não vai adotar uma postura de buscar aí fazer valer as suas prerrogativas de acordo com o Estatuto da Ordem. Esse é um problema, não é? Mas penso que nós temos que buscar, como já dizia Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão para covardes, nós temos que ousar. E se houver aí alguma perseguição por conta disso, nós temos também que nos aproximar das nossas instituições de classe. Aqui vejo o Filomeno, amigo, né? Companheiro aí das nossas tantas visitas a parlamentares, enfim, em Brasília. Vejo aqui o Arodi também chegando, aqui o cumprimento, que foi tantos anos nosso conselheiro estadual e também aí um grande defensor da advocacia pública. Então nós temos que nos buscar, nos aproximar das nossas entidades de classe. E aí digo mais, estou falando aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Temos que nos aproximar da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos uma comissão permanente de violação e defesa das prerrogativas, aliás, de assistência e defesa de prerrogativas, né, que coíbe as violações
as prerrogativas, que ela tem um plantão 24 horas. Temos há pouco, semana passada, por ocasião até do Dia Nacional da Advocacia Pública, e de termos o mês da Advocacia Pública. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, eu fico muito feliz que o mês da Advocacia Pública seja o mês da mulher, porque, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, nós somos a maioria. Então, eu acho que está bem aí conjugar esses dois grandes momentos, para mim, pessoalmente, no mesmo mês. Mas, fechando parênteses, tivemos semana passada um desagravo, não é, Filomeno, de 2 colegas que, na defesa de uma prerrogativa da advocacia, foram ofendidos, né, em juízo por magistrados, e o Conselho Federal da OAB não se calou e imediatamente, então, encaminhou o desagravo por meio das entidades de classe que solicitaram. O desagravo tem um regramento próprio previsto no Estatuto da Ordem e da Advocacia, e foram desagravados os colegas. Se dá repercussão a esses desagravos, e penso que a nossa proteção está aí, nos nossos órgãos de classe. Gostaria de referir ainda que a Advocacia Geral da União, e aí estou falando também da Procuradoria, da Procuradoria Federal, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, elas, como instituição, têm uma história um pouco diversa, não é? Mais recente que as procuradorias dos estados, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, a nossa PGE tem 54 anos, então já tinha talvez seja mais fácil eu falar dessa posição, talvez institucionalmente eu esteja um pouco privilegiada até de fazer valer a minha autonomia técnica, porque nós temos, pela nossa lei orgânica, também uma condição um pouco diferenciada de funcionamento. Só um minuto que eu vou ter que... Estou com a garganta seca do ar-condicionado, está vindo bem aqui, hein? Nossa, senhor, doentinho. Então temos aí algumas questões que nos facilitam, até em termos de realização de acordos. Vamos atuar. Lembra que da outra vez que eu vim aqui palestrar, mas desculpem, está sendo transmitido, né? Não pode ser tão informal assim. Mas da outra vez que eu vim, eu também fiquei aqui e também tossi desesperadamente. Não, desculpa, Marta, desculpa. Mas nós falava então, a possibilidade de acordos, não é? Um processamento todo diverso, enfim, dependendo da existência de súmula ou não. Então nós temos algumas facilidades, digamos assim, de atuação que talvez, né, em órgãos mais recentes, em procuradorias dos municípios, sejam outras realidades. Então há desafios diversos para a advocacia pública, e a nossa grande dificuldade é encontrar os nossos consensos. Por isso que eu falei inicialmente no divã. Certa oportunidade nós discutíamos muito a questão da necessidade ou não de termos uma lei orgânica, mas nós não conseguíamos chegar ao consenso do que nós queríamos ter numa lei orgânica. Queremos votação em lista tríplice para a chefia da instituição, queremos mandato, queremos sabatina do chefe da instituição pelo parlamento, é uma outra opção de legitimação, também interessante, que traria participação social para a chefia da instituição e não simplesmente, digamos assim, a legitimação pelos colegas, não é, de instituição. Então, e agora mesmo, né, vamos falar reconhecimento da advocacia pública enquanto função essencial à justiça. Bom, a advocacia, lato sensu, como função essencial à justiça,
Vamos tratar de prerrogativas, vamos tratar mais adiante de honorários. Honorários limitados ao teto, por fundo, sem fundo. A realidade da União é uma, mas nos estados da federação e mais ainda nos municípios é outra completamente diversa. Tem municípios hoje que remuneram, nós participamos, a Ordem participa de concursos públicos para procuradores do município remunerando um advogado público a menos de R$2.500. Então, assim, 30 horas. É uma realidade muito complicada de eu trabalhar sem a perspectiva de percepção de honorários de sucumbência, que é uma prerrogativa, e aí nós nunca falamos, né? Nós buscamos não falar sobre esse aspecto remuneratório, né? Eu só exemplifiquei aqui para vocês com o valor do que perceberia um procurador nesse município pequeno, mas nós tratamos essencialmente como uma prerrogativa, porque não tem razão para diferenciarmos o advogado público do advogado privado. Mas, em contrapartida, também temos que, por isso que eu digo do divã, porque muitas vezes vejo também, e sei, especialmente, né, de posicionamentos em relação à submissão ao nosso Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem e a toda a questão correcional do sistema OAB. Se nós queremos as prerrogativas, e me parece que sim, e me parece que grande parte da advocacia pública também entende dessa forma, nós também temos que nos sujeitar, não é, aos mesmos deveres e aos mesmos órgãos de controle desses deveres. É um duplo regime, né? E penso que isso é algo que nós também, por isso que eu digo que nós temos que traçar um perfil da advocacia pública como função essencial à justiça. Nós temos que acreditar nesse perfil e nós temos que nos unir cada vez mais, não é, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que ela sabe, né, o perfil que ela busca para a advocacia pública. E é por isso que ela tem recebido tão bem a advocacia pública. E aí eu encerro dizendo às senhoras e senhores, 19 minutos e 36 segundos. Encerro dizendo aos senhores que nos meus 20 anos de Procuradoria-Geral do Estado, o primeiro advogado público na direção da OAB Seccional do Rio Grande do Sul sou eu. Para mim, isso é uma prova de como a Ordem está reconhecendo a advocacia pública. Se ela está reconhecendo, aceitemos esse reconhecimento e possamos agir sempre como advogados, acima de tudo. Nós somos advogados públicos, mas as nossas prerrogativas como advogados públicos, elas são, antes de tudo, prerrogativas da advocacia. E aí eu digo, somos função essencial à justiça? Sim, somos. Como a advocacia é função essencial à justiça. Quando falamos, e tenho falado muito nas posses de subseção do interior, de subseção da OAB, eu sempre friso que me orgulha muito estar na direção da Ordem, porque quando se diz que o cidadão, a OAB, ela é a voz da cidadania, a advocacia é a voz da cidadania, é porque o cidadão, assim como o Estado, assim como a União, ele sempre vai falar em juízo por meio de um advogado e de uma advogada. Então é muito importante nós estarmos atuando como advogados, tem um papel fundamental no Estado democrático de direito, e é uma honra, então, estar nesse painel, nessa condição de diretora da Ordem, e eu convido vocês todos a estarem cada vez mais conosco. O nosso presidente da Comissão de Advocacia Pública Estadual está sendo designado Luiz Fernando, que é um colega de Procuradoria do Estado. Rodrigo está conosco no Conselho Seccional.
e estamos de braços abertos aí a recebê-los sempre. Muito obrigada. Bem, doutora Fabiana Bart, muito obrigado pela sua brilhante manifestação, que corrobora muito com todo o nosso debate aqui sobre a advocacia pública. E de pronto, vou passar a palavra para o doutor. Eu nem perguntei, como eu sou muito democrático e considero as mulheres superiores aos homens sempre, primeiro as mulheres falaram, agora por último os homens, que é uma característica cavalheiresca nossa, doutor. Então o senhor não repare que eu nem fiz uma manifestação questionando quem seria primeiro, porque eu considero que as mulheres sempre devem ser as primeiras. Depois os homens, eles vão ter a oportunidade de se pronunciar. Dr. Vitor Pinto Chaves, então, nosso último painelista, não menos importante, né? Só uma questão de deferência para as mulheres. Dr. Vitor é mestre em Direito de Estado e Constituição, ambos pela Universidade de Brasília, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, foi professor da FGV Direito Rio e pesquisador do seu Centro de Justiça e Sociedade, membro efetivo da carreira de Procurador Federal, AGU, desde 2006. Atualmente exerce o cargo de Procurador Regional Federal na primeira região. Exerceu os cargos de ministro interino, secretário executivo e de chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Foi ainda Procurador-Chefe Nacional das Procuradorias Federais Especializadas junto ao DENIT e ao ICMBio. Isso, doutor. Por favor, nos brinde com o seu conhecimento. Uma boa tarde a todos. Cumprimento nossa mesa informal de diálogo, né? Na pessoa do Dr. João Paulo Sanhudo. Cumprimento, e claro, nossas colegas de painel que tanto nos agraciaram, né, com as suas apresentações. Cumprimento também as demais autoridades, na pessoa do meu colega, Procurador Federal da 4ª Região, o Alexandre Pecep. Todos os colegas, também vou cumprimentá-los na pessoa do nosso vice-presidente da Associação Nacional de Advogados Públicos Federais, Dr. Rogério Filomeno. Esse é um tema, de fato, que fascina. É um tema que constantemente vem não só nos debates institucionais, mas nos debates até dos corredores. Qual é a nossa função? E, de fato, isso se assemelha quase a um divã. Mas eu acredito que nós tivemos um avanço essencial nos últimos anos, pelo menos do ponto de vista da Advocacia Pública Federal, que foi a aprovação da Lei 13.327, que eu acho que nos direciona de forma muito clara ao nosso papel de advogado. E isso traz consigo a responsabilidade de, como qualquer advogado, em representar bem o nosso cliente, no nosso caso, as entidades representadas, o Estado brasileiro e suas autarquias, e o Estado nas suas várias dimensões federativas, e nos traz também, justamente dentro dessa característica de bem representar, uma exigência de eficiência. Então, eu vou focar a minha apresentação um pouco em qual seria, ou qual é a função essencial da advocacia pública num novo contexto de Estado. Como destacado pelos palestrantes anteriores, nós tínhamos, antes de 88, um contexto bastante diferente. E não é um contexto apenas normativo, é um contexto de organização do Estado brasileiro, em que não havia uma distinção clara entre Estado e sociedade, em que a ideia de público se restringia à ideia de estatal. Então, o que hoje nos parece até estranho, né? Talvez há 40 anos fizesse sentido que um único órgão representasse tanto o Estado quanto outras demandas advindas da sociedade. As mudanças que ocorreram mundo afora, né, sobretudo a partir da década de 70, 80, e se consolidaram no Brasil com a Constituição de 88, trouxeram uma função do Estado que não é apenas mais o centro da sociedade, mas o Estado também como alguém que deve à sociedade direitos, o reconhecimento e a aplicação de direitos
e também o Estado como um réu, efetivamente um réu, a partir do momento que a Constituição consolida um conjunto de direitos, não apenas os direitos tradicionais liberais, mas um conjunto de direitos sociais que exigem uma organização específica e uma efetiva prestação. Isso, no primeiro momento, coloca ao Poder Judiciário um conjunto de demandas que simplesmente não existiam antes. Demandas muito variadas e exigem da advocacia pública uma capacidade ainda inicial, pegando a advocacia pública federal, que é onde eu conheço um pouquinho melhor, não tanto, né? Mas é um diálogo que temos que ter, coloca uma missão incipiente justamente nesse desdobramento com o Ministério Público Federal. No entanto, de 88 para cá, eu tenho uma perspectiva que os tempos mudaram. Mudaram na medida em que a velocidade do mundo, as novas formas de organização no Estado, na sociedade e na economia exigem talvez novas respostas que influenciam também perspectivas de uma nova organização da advocacia pública. E o desafio inicial do Poder Judiciário, e eu pego o Poder Judiciário não como o único agente de justiça, mas obviamente é o foco inicial, né? E quando falamos em função essencial à justiça, é importante ter esse contraste com o Poder Judiciário. Então, se no momento pós-88, o Poder Judiciário ele passa a ter um papel de receber essas novas demandas, essas demandas chegavam, né? E hoje nós temos um cenário já conhecido de um excessivo volume de demandas judiciais, uma dificuldade do judiciário em prover com celeridade essas demandas e também, como consequência desse quadro, uma dificuldade de apresentar soluções, muitas vezes específicas e qualificadas para os casos concretos. Então, é dentro desse cenário que a advocacia pública também precisa se reinventar e aprofundar muitas das boas iniciativas que já existem, focadas, sobretudo, num papel de redução de demandas. Segundo, um papel de celeridade, ou seja, respostas prontas para cenários às vezes já conhecidos. Há uma abertura para novas frentes de resolução de conflitos. Nós temos aí um desenho institucional aberto para isso, mediação, arbitragem e conciliação. E também um papel de prevenção desses litígios, não apenas de novas formas, como também de prevenção de litígios. Então, feito esse introito, qual seria o conteúdo também prático dessas mudanças, né? Hoje, o mundo ele é um mundo digital. E isso tem um impacto enorme nas nossas funções na advocacia pública e privada. Primeira questão, nessa perspectiva tecnológica, é que hoje, muito diferentemente de algumas décadas, nós temos quase 80% de todos os processos que tramitam no país, dos novos processos, eles são processos eletrônicos. E essa não é uma mudança secundária. Ela muda, de fato, toda a relação do advogado com o seu cliente, do advogado com o judiciário e do advogado com outras ferramentas de análise e perspectivas de integração do trabalho. No âmbito da advocacia pública federal, nós passamos também de poucos anos para cá, né, isso no nosso contencioso, isso é desde 2016, atuarmos numa mesma plataforma de gestão de processos. E isso também não é trivial. Isso nos permite, a partir de então, ter um banco de dados que nos faz um convite a conhecer melhor nossa atuação. Ou seja, o que de fato nós fazemos e como nós podemos racionalizá-lo. E um terceiro ponto, que tem uma relação também com um novo perfil da tecnologia, que é o ingresso dessa tecnologia no direito. Nos últimos 5 anos, e não mais do que isso, tem surgido um conjunto de novas experiências em termos da utilização da inteligência artificial e da automação de atividades. Essa é uma realidade. Como aconteceu em outros setores da economia, a primeira pergunta que faz: qual é o papel do advogado, né, no nosso caso,
diante da automação, diante da inteligência artificial. Vai acabar nosso papel? Eu acredito que, assim como ocorreu em outras áreas, não. Ele simplesmente, a tecnologia, até o momento, o que ela faz é tornar tudo aquilo que é repetitivo, a partir de uma lógica binária, passível de ser feito por uma máquina. Mas isso não extingue a necessidade do aprofundamento, da qualidade de novas demandas e do exercício de fato de uma função intelectual, que é a função da advocacia. Então, eu vejo esse cenário de mudanças tecnológicas como uma perspectiva para fortalecermos o nosso papel essencial à justiça, na medida em que o nosso trabalho intelectual ele pode ser separada a resolução dessas demandas de uma forma em escala, em demandas de massa, ser reconhecido como um trabalho de fato diferenciado. Um segundo eixo também dessas mudanças, que já vem ocorrendo e com muita relação também com a tecnologia, é o surgimento de novos métodos de trabalho. Eu vejo que a grande vantagem da advocacia, até em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, nós temos uma organização mais fluida. Isso, na minha leitura, não necessariamente isso é ruim. O fato de não atuarmos em varas, ofícios, nos permite, bem direcionados, a termos um trabalho verdadeiramente em equipe. Ou seja, advogados, e os advogados privados já estão acostumados a isso, né? Às vezes vão para a tribuna, são vários. Né? Às vezes você vai ver um despacho, são vários advogados. Nós podemos unir várias mentes com habilidades distintas para resolver um problema. E isso, antes de ser um defeito, eu vejo isso como uma grande possibilidade. E vejo como uma grande possibilidade, eu sempre brinco com os colegas, né? Eu sou da primeira região, então tenho mais participação na vida da primeira região, naturalmente. E em muitas conversas eu falo, nós não somos tigres, nós somos lobos. Então, o lobo, né, ele atua em alcateia. E isso é a força dele perante, né, o mundo selvagem. Então, esses novos métodos de trabalho envolvem, em grande medida, novas técnicas de gestão de processos e novas organizações territoriais do trabalho focadas numa perspectiva cada vez mais especializada. A partir de um problema, nós conseguimos traduzir esse problema em novas formas de solução. E um terceiro e inevitável quadro que exige um projeto novo é a redução dos nossos quadros de advogados, de procuradores, advogados públicos em geral. A perspectiva, a doutora Regina mencionou, mudança dos rumos do Estado, e não há perspectiva de novos concursos e novos quadros. Na Procuradoria-Geral Federal, esse número, pelo menos há 2 semanas, quando eu me atualizei, era de 522 cargos vagos. E essa é uma realidade que não vai ser suprida no próximo ciclo. Então nós temos que nos adaptar a novas formas de trabalho a partir também desse quadro. Dentro desse cenário, eu acredito que 7 diretrizes podem nos orientar a um debate. A primeira delas é a necessidade cada vez mais constante do gerenciamento de informações. Nós representamos na Justiça Federal mais de 50% das causas. E isso é um poder. Se a gente consegue organizar essa informação de uma forma consistente, isso nos dá um poder de ação que ninguém tem. Então, pela advocacia pública federal, e o mesmo cenário, eu acho que se reproduz também nas advocacias públicas dos estados e dos municípios. Então, aposta em novas formas de gerenciamento das informações. A segunda diretriz são novas formas de especializações. O direito vem mudando e as especializações tradicionais talvez não representem mais as novas demandas. Então há uma necessidade de aquilo que é chamado na economia do conhecimento, né, de um método novo, que é o problem solving. Né? Eu preciso conhecer a partir desse gerenciamento das informações os nossos problemas e, com muita velocidade, formar quadros de atuação para resolver esses problemas. Terceiro, e organizar equipes nesse sentido. Terceiro, a mudança da organização territorial, ela se desdobra justamente na necessidade de nova especialização
em um cenário em que a organização, por subseções, acompanhando o judiciário, como foi a nossa trajetória inicial, talvez ela não faça mais sentido nos dias de hoje. Então, o surgimento de equipes na PGF e em outros órgãos da Advocacia Pública Federal vem contribuindo para isso. Equipes altamente especializadas que partem da premissa da desterritorialização do trabalho, que só é possível a partir dessas novas ferramentas tecnológicas. O que parece um paradoxo, todas essas 3 primeiras medidas, elas têm tudo para auxiliar numa nova frente, que é o fortalecimento da nossa presença no Poder Judiciário. É fundamental que a advocacia pública se faça representada nas sessões de julgamento, nos despachos, e que tenha tempo para isso. Então, a tecnologia, mais uma vez, pode nos auxiliar nessa missão. Quinto, a necessidade de uma relação, a partir dessa nova organização, de padrões nacionais de gestão e de atuação com as características locais de gestão das unidades. Sexto, que envolve, doutora Márcia, o papel da Escola da AGU, que vem trabalhando incessantemente nisso, a capacitação. Nós precisamos ter a capacitação não como algo episódico nas nossas vidas profissionais, mas como justamente uma rotina na nossa construção diária. E sétimo, uma melhor integração entre as atividades de contencioso e consultivo, a partir do que podemos chamar de uma gestão de riscos jurídicos. Muitas das questões, a partir das informações judiciais, do TCU, da forma de julgamento, das novas perspectivas de resolução de conflitos, podem ser antecipadas e permitir que não só a redução, mas a prevenção de litígios. Se for possível, eu queria mostrar só um exemplo aqui do que a gente vem trabalhando, que é esse primeiro eixo a partir de uma equipe especializada, de gestão da informação, e o quanto isso contribui para a atuação de fato no contencioso, com novas abordagens do processo civil a partir da informação. Então esse é o painel de gestão, que é de uma das nossas equipes desterritorializadas, da equipe em atuação em processos trabalhistas, que hoje é uma equipe especializada que atua em toda a primeira região. Todos os 10 TRTs da primeira região, o Distrito Federal e mais os 14 estados. Então nós vemos aqui informações quantitativas básicas de todo o cenário de processos em cada um dos estados. Se a gente desce um pouquinho, a gente consegue ver a distribuição, por exemplo, espacial por municípios dessas demandas. E aí o dado ele nos ajuda a enxergar coisas que às vezes não é intuitiva. Por exemplo, Brasília ser o maior centro de demandas trabalhistas normal, responsabilidade subsidiária, no caso da PGF, muitas autarquias e fundações com sede lá. Salvador, em segundo lugar, bem à frente de Belo Horizonte, já tem algo de diferente. Porto Velho, em terceiro lugar, certamente alguma coisa há de bastante estranho. E aí quando a gente muda aqui, por exemplo, a segunda variável, o valor dessas causas, vou apertar aqui essa segunda aba aqui embaixo, valor. Isso. Quando a gente nota aqui, por exemplo, a alimentação, esse painel é só desse ano de 2019. O quantitativo de processos, o valor que foi tramitado, a partir do valor das causas, a gente começa a ver que Porto Velho ele tem um valor muito superior aos demais. E a gente localiza a partir disso, baixando um pouco, que a autarquia que mais tem demandado em termos de valor desses processos judiciais é a FUNASA. A segunda colocada não dá 10% da FUNASA. Aí quando a gente vai fazer uma análise, que depois tem as teses que estão sendo trabalhadas, tudo que acontece, a gente vê. São problemas diferentes, não é responsabilidade subsidiária. Simplesmente em Rondônia, uma demanda que é de indenização por DDT, o único lugar no Brasil que a Justiça do Trabalho está recebendo, dando indenizações milionárias, na casa de 800 mil por indivíduo, por suposta exposição ao DDT.
No caso da Bahia, que também eu acabei não mostrando, mas a quinta cidade na região com maior volume de processos trabalhistas é Bom Jesus da Lapa, porque simplesmente o juiz ele passou a receber uma demanda nova, FGTS, transposição de regime de ex-seletistas que se tornaram estatutários. Com base nessas informações, nós começamos a direcionar as forças da nossa equipe. Então, utilizar as ferramentas de processo, exceção de incompetência na Bahia, o juiz começa a deferir e começamos a reduzir demandas. Porque o escritório começou, que descobriu essa frente, começou a ver que há uma resistência muito poderosa do outro lado. Despachos, presença no tribunal para limitar essa tese, mobilizando os nossos melhores quadros, não de uma cidade, mas os melhores quadros, no caso, da primeira região para resolver isso, o processo trabalhista. Então, esse é um exemplo, teria outros, tem matéria de meio ambiente, que é uma outra equipe também interessantíssima, com base em informações, está em breve, a gente vai usar IRDRs, né, para reduzir demandas na matéria de meio ambiente, que a gente, na primeira região, tem toda a Amazônia Legal. Então, a gente nota que o padrão de informação e essas diretrizes, quando encarnadas em uma experiência concreta, ela tem um potencial de alavancar a nossa qualidade de trabalho e tornar a advocacia pública não apenas, né, o texto da lei, da Constituição, ela é uma porta de entrada, né, mas compete a cada um de nós, nas nossas vidas cotidianas, profissionais cotidianas, mostrar essa essencialidade e o poder do nosso trabalho no nosso dia a dia. E isso exige, né, não só dos dirigentes, mas exige de cada um de nós, advogados públicos, imaginação, né? Participação e imaginação institucional, de forma a cumprir os novos desafios desses novos tempos. Obrigado. Bem, muito obrigado, doutor Vitor, pela brilhante explanação, seus dados referente à Procuradoria da primeira região. Muito nos auxilia e nos fornece dados que podem ser utilizados em todo o ambiente da Advocacia da União em nível nacional. O que se ficou demonstrado pelas falas dos nossos ilustres palestrantes é que eu escrevi um artigo uma certa feita que, em contraponto ao que o Bobbio disse da era dos direitos do século passado, o século XXI é a era dos deveres, né? Nós vivemos a era dos deveres. A própria reforma da Previdência é um dever, mas isso significa que há necessidade de se fazer uma análise profissional e real do que ocorre para haver essa reforma, não do jeito que muitas vezes querem fazer passar. Então, e esse é um dever de toda a sociedade. Com a Constituição de 88, o Estado nasce um Estado democrático de direito, é um Estado cidadão, um novo Estado, um Estado desvinculado de princípios e fundamentos medievais, de poder pelo poder, sem necessidade de legitimação, né? Então a Constituição de 88 ela traz esse novo Estado, esse Estado cidadão. E surge também em conjunto, paralelamente, a advocacia de Estado cidadã, que a advocacia é essa que é parcial, né? Como a gente comentou, que ela é parcial, ela tem obrigação ética de defender o Estado. Então, é da nossa função, mas isso não significa que eu vou, com base nisso, vilipendiar a lei, a Constituição, princípios e valores e normas, né? Então, e é por isso que eu, como advogado público, vinculado a uma pessoa que tem obrigação hoje, o Estado ele não é mais um príncipe que faz o que bem entende e não precisa responder para ninguém, passa a ter deveres, como qualquer cidadão, como o colega nos observou aqui, como réu, né, passa a ser tratado muitas vezes como réu quando ele descumpre fundamentalmente aquilo que é exigível dele. Então é necessário, com a Constituição de 88, que o Estado, para se legitimar, ele cumpra a sua função de cidadão exemplo.
é um cidadão exemplo. O Estado passa a ser um cidadão exemplo e nós, como advogados dele, temos que orientar nesse âmbito essas características, essas funções que são essenciais. Me parece que foi disso tudo que foi estratificado aqui, ponderado brilhantemente por todos os colegas nessa mesa. Agradeço muito a presença de todos, a participação, os ensinamentos que cada um trouxe, e dou por encerrado esse painel e de pronto passo a palavra ao meu ilustre amigo e colega Eugênio Battesini. Então, desfazemos o primeiro painel e de imediato passaremos ao segundo. Muito obrigado.